A gente é uma alegria, uma honra estar aqui no dia de hoje, nessa história lotada. E ter duas pessoas muito importantes aqui com a gente hoje, né? Uma mãe e um pai atípico. E a gente, como profissional, a gente sabe que não é só estar em atendimento, fazendo a nossa parte, enquanto equipe multiprofissional, mas também a gente precisa ter uma noção e sair filtrado um pouco na relação à família. A gente sabe que quando a gente tem uma família que apoia, o nosso produto final, o nosso estímulo final é muito melhor do que quando a gente não consegue ter um acesso a essa família. E a gente sabe também o quanto que a gente precisa entender e compreender do familiar, dos responsáveis, para que a gente consiga uma evolução muito melhor para essa criança. Então, hoje a gente vai estar aqui conversando e trocando informações para que a gente possa melhorar também enquanto profissional, tendo informações dessa família, tá bom? Eu queria primeiro que Heloísa e Manuel se apresentassem um pouquinho para vocês, para a gente poder começar. Boa tarde. Eu sou Emily Moraes, sou tesoureira da Mais, sou mãe de William, de 15 anos, e também sou uma pessoa com deficiência visual. E isso aí. Pessoal, boa tarde. Honestamente, feliz de estar aqui hoje e ver essas discussões tão enriquecidas e pessoas em busca de conhecimento para poder tratar os nossos filhos, né? Meu nome é Valônia Rezende, eu sou educador da Pimenini e sou um pai atípico, sou cirurgião maxilofacial, trabalho no Hospital de Cachoeira e desde que o autismo apareceu na minha vida, eu acho que foi um grande presente para mim. A minha vida mudou e eu comecei a procurar informação, levar informação para dentro de piscina e comecei a fazer essas andanças em relação ao trabalho que a gente precisa ter na sociedade com o autismo, né? Porque não é só a gente chegar e buscar o conhecimento técnico de como tratar essas crianças em neurodesenvolvimento, né? Mas também de entender como que a sociedade vai encontrar com elas ali fora. E nós estamos falando do Brasil, tem grandes dificuldades educacionais, grandes dificuldades em muitas áreas de saúde, e é com isso que a gente tem que lidar no nosso dia a dia, né? Eu ouvi alguns profissionais dizer aqui, Carla, principalmente falando muito, Carla, sobre a questão de quando não estiver, é o que mais nos sucede de ti. E eu tenho certeza que a gente não vai ver, mas talvez os nossos filhos e netos vejam o resultado do nosso trabalho que todos estão fazendo nessa sala. O mais importante que a gente está tentando trazer hoje aqui nessa aula do universo é um legado que a gente quer deixar para as futuras gerações. E vai doer muito na pele de quem vai começar isso e quem vai enfrentar essa luta. Então é isso. Vamos lá. Noção, né? E vai tomar um plano e vai botar refrigério para vocês diante disso. Nossa, o maior desafio, né, a maior barreira é a barreira invisível que a sociedade encontra. Não é o autismo em si, mas a falta de compreensão e de conhecimento. A rotina também exige, né, muita dedicação. Terapia, escola, às vezes uma aula de jiu-jitsu, né, no caso, mas assim, mas tudo vale a pena quando a gente vê conquistas. Bom, para mim, assim, eu gosto muito de dizer que talvez eu esteja numa classe social um pouco diferente da maioria das pessoas que vivem no Brasil. A gente sabe que a gente vive num país de extrema desigualdade social. E está em casa, eu sou cirurgião, com vacina, nesse modelo neurologista. Nós ganhamos bem, nós estudamos, nós temos pós-graduação
E no dia que o autismo apareceu pra gente, foi um negócio do seu opa, que é isso aí? E assim, sabe, com todo o acesso à informação, nas revisões que a gente teve acesso, saber procurar rapidamente, nos romances para entender, mesmo assim, foi assustador. Então, ter um primeiro contato para mim foi meio medo mesmo. De ver que eu não estava preparado para nada. Porque a primeira coisa, depois que você se torna pai, ou ensinar uma criança, você já muda da água por tudo. E quando vem algo mais diagnóstico, como alguém para mim tem isso muito diferente, assustador de dar, realmente trouxe grandes medos da nossa casa, né? E aí, depois a gente continua nessa linha, nessa caminhada também cheia de desafios em relação aos fundamentos, né? Tá louco. Não está preparada, e assim, não vou generalizar porque a gente está se preparando, mas estar preparado significa ali a base de sustentação da pirâmide da sociedade, que é onde tem o maior número de pessoas, também estiverem preparados. E hoje eles sabem que a informação é muito vazia em muitas coisas, a gente sabe que tem celulares educando crianças hoje, né? Então, acredito que eu acho que o maior desafio que a gente tem hoje em relação ao TEC é preparar a sociedade para entender as diversidades que a gente encontra no dia a dia. Porque, assim, quando a gente fala de medos, de desafios, é legal mostrar isso, é legal trazer isso também como um conceito, a experiência. Mas eu tenho cada vez mais focada no hiperfoco de uma qualidade que talvez só meu filho ou só minha filha tenham. Então eu parei de ficar indo atrás do problema, parei de ficar pensando só no problema e fiquei pensando que se eu dedicar um pouco mais ou bem mais, na verdade, eu vou conseguir trazer para o meu filho um desenvolvimento em algo que possa fazer a mudança que a gente mais precisa na sociedade. Que eu compreendo que vai vir deles. Em relação a isso também, acho legal falar que foi a doutora Carla falou sobre o desenvolvimento da evolução da humanidade. Existem artigos hoje mostrando que o autismo pode ser a nova escala evolutiva da humanidade. A gente hoje tem isso acontecendo em relação à promoção do nascimento. Em 2004 era 1 para cada 168, hoje 1 para 31. Então alguma coisa está acontecendo, né? E se isso tem características que possam fazer a humanidade melhorar cada vez mais, é isso que a gente está falando aqui, né? Precisando entender isso para que a gente consiga deixar esse legado para os nossos filhos, para os nossos netos. Vale salientar que nem nós pais estamos preparados. Mas a gente fica feliz em ver assim, profissionais igual com a sala cheia procurando conhecimento para lidar e aprender com a questão da ciência. Então, eu estou numa fase que é meio complicada, né? O autismo da adolescência. O adolescente já normal, né, de facilidade, você imagina com autismo. Não quer fazer nada, não quer sair de casa, não quer sair do quarto, só quer saber de videogame, né? Mas aí é só a gente usar aquele reforço, às vezes assim, vai ficar sem celular. Ou às vezes um que ele mais gosta. Se fizer isso, eu deixo você colocar na escola. Aí ele faz na hora. Mas assim, eu quero conversar bastante com os terapeutas, né? Para vendo que isso da melhor forma e tento usar como igual como a infância, usar o hiperfoco dele para dar esse incentivo.
Eu vendo só pra eu coçar a cabeça e falar, já vai chegar a minha hora de quebrar esse tabu, né? Porque realmente, assim, criar um filho é difícil demais, né? E a criação atípica em si, ela, vamos dizer assim, que é mais difícil, porque cada pessoa é uma pessoa, todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem as suas qualidades. E é assim que eu enxergo o ser um pai de coisa. Deus tem muitas dificuldades, tem dificuldades dele. Tem qualidades únicas também. Então, seja foco em ter um acesso maior na qualidade dele dos nossos problemas. E geralmente a criança autista, ela, quando ela não gosta de alguma coisa, e aquilo às vezes é bom, quando já tem que fazer uma atividade física, por exemplo, eu fui agora extremamente sem vontade de fazer atividade física. A não ser quando ele está fazendo com a mãe dele, ou quando ele está fazendo comigo, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente vai estimulando como se fosse a rotina da casa, né? Quando ele vê quem cuida dele, vê quem está ali dando aquele exemplo para ele, e a pessoa que ele admira, que ele tem facilidade de carinho, amor, e a gente começa através disso e nesse ponto, melhorando as dificuldades que ele tem, como por exemplo esse caso da atividade física. E descobrir o trefogo, assim, se você conseguiu já descobrir, estava fazendo com a Maria Vazia também, se a Maria vai conseguir descobrir. Mas descobrir o hiperfoco, para mim, tem sido um grande desafio, sabe? Eu não consegui entender perfeitamente, com clareza, e aquilo que meu filho realmente gosta muito, a forma dele de ver. Entendeu? Então, assim, se vocês, como é que foi a história? Assim, eu também tive e tenho essa dificuldade, porque ele não gosta de algo específico, só ali, igual o fundo só naquele desenho. O meu gosta de videogame. Se você dá um videogame e um celular pra ele, ele tem o mundo dele todo ali. Então, eu tento trabalhar nessa parte, entendeu? Eu falo que isso é o intervalo dele. A gente sabe que muitas coisas são trabalhadas em casa. Aí você recebe orientação por depois. A gente sabe que é voluntário. Então, eu estou também dentro das escolas, em relação a Bel, que os direitos e a falou de sobre matéria, sobre professor, sobre o suporte que esse criança precisa. Muitas vezes as escolas também. Às vezes é contratado, esse profissional, às vezes falam as aulas iniciais. Como foi para vocês em relação à escola? Aquilo para olhar, a data passou lá. Então, nos dias de hoje, ela caiu, passou, a escola foi gente. Pode começar. Bom, os meus filhos estudam na escola particular, o Matheus dá os 6 anos, né, e a Laura os 3. Estudam em escolas diferentes. Eu queria que estudasse as escolas de lá, mas a adaptação da Laura, por exemplo, quando chegou na escola que ela estuda, foi um erro. E na outra escola, sem nenhuma explicação. Ela saiu correndo do meu plano uma professora que ela nunca tinha visto e aquilo foi maravilhoso para ela. Você fala com a minha filha de 3 anos e vai para a escola, ela tá lá pronta, batendo na porta e mandando beijo e falando tchau. Então, para mim, essa é a média. Já na outra escola foi muito difícil. Eu vejo assim, a devolutiva, que foi tanto falado da escola, é muito importante. Mas eu também percebo que às vezes, assim, já é uma sensação minha, e as pessoas gostam de fechar o olho. É uma das coisas que ela desconhece, como se não fizesse ver o que está acontecendo ali. O problema é que hoje isso se tornou um mundo mais comum do que era, né, há 10, 15 anos atrás. A gente precisava de muito maior. Então hoje a gente tem, como a doutora falou, crianças numa sala, todas elas com laudos diferentes. Então a escola está entendendo que ela precisa enxergar aquela entidade de cada um ali, né? Que eles necessitam. Para mim, a escola foi muito bom para os dois, eu entendimento dos dois, no parte de socialização dos dois, eu como casador. Mas teve desafios, assim, muito difíceis. Rapidamente falando de 2 pontos básicos que eu me lembro, foi o primeiro dia dos pais, que todas as crianças vão para o pau,
e todos os pais embaixo, e todas as crianças cantam, todas as crianças fazem gestos, e o Matheus ficou lá assim. Aí ele cansou de ficar assim e começou a fazer esse sentido dele pra lá, e gente na cara, ficava falando. E aquilo eu queria chamar a atenção dele, assim, talvez até em mim, eu buscava muito, tipo assim, vai filho, canta, não, deixa eu cantar também, vai, você consegue. Ixi, não tem como ser só na técnica, não. Ixi, tem emoção envolvida. Esse dia foi muito marcante. E na segunda vez, que teve uma outra cantada, depois de Natal, ele chama eu assim, tudo, ele foi pro palco também e ficou lá parado. E aí eu decido assim, Matheus é muito grandão e enganhoso, então os professores encostam nele, ele vai encostando, vai deitando no colo e tal. Então acaba sendo até algo ruim, porque tira a autonomia dele. Né? Mas às vezes a pessoa com aquela coisa, ele tá não carinhoso, então calma, deixa que ele. Aí o Sarrão, eu tava no canto do palco, ele seguia fazendo a apresentação, enquanto ele fez a apresentação. Então agora vamos marchar. Aí ele marchando junto comigo e foi embora. Então assim, isso foi um fato muito marcante da escola. E um outro fato foi o seguinte, o Matheus tinha um assistente na sala. Porque ele já tinha um laudo, ele depois não foi. E aí o Matheus começou a chegar em casa com marquinha de agressão. Mordida, tomou uma canetada nas costas, fez um arranhão grande nas costas. E aí a professora já veio, pai, o amiguinho bateu nele. Aí depois, no dia seguinte, o amiguinho bateu nele de novo, o amiguinho bateu nele de novo. Eu falei, peraí, o que está acontecendo? E o Matheus começou a não querer ir na escola. Eu, não, a escola, não, quero ir. O que a escola fez? Ela pegou o Matheus que tinha laudo para ser terapia. Ela pegou sem laudo e colocou os dois juntos. E os dois totalmente diferentes. O Matheus é extremamente carinhoso, bonzinho, burro, assim, sabe? Tem até dificuldade de motor e tal. E o outro extremamente agitado e agressivo. Então, o menino agitado, os dois ficavam quase no mesmo comigo, ele agitava, o Matheus ia tentar abraçar ele, calma, ele ia embora, medindo. O que eu penso sobre isso? Daí vem a questão do despreparo, às vezes, das instituições, né? Mas também tem o problema da família, né? Porque muitas famílias hoje, eu tenho amigos próximos que renegam o autismo. Tem vergonha de falar de pessoas extremamente esclarecidas, sabe? Pessoas com nível de condição social boa, e pessoas estudadas, e elas não estão entendendo a questão da precocidade que elas vão trabalhando na vida das crianças. E as crianças não vivem só na casa delas, elas vivem em sociedade. Que eu comecei a falar no começo, o problema maior é o viver em sociedade. Então, a devolutiva da escola para aquela família foi, por favor, cadê o laudo? Nós estamos pedindo, por favor, leve ao médico. A mãe tirou o menino da escola, eu estou extremamente chateado com isso, e está processando a história. Porque a escola pediu para que ela fizesse aulas. Então a gente também tem direitos, como foi falado aqui, tem. Mas eu entendo também que no contexto macro, no contexto social, a gente tem deveres, que esses deveres não podem ficar de lado. A gente está pensando só em direito. Porque o desenvolvimento do meu filho, se ele às vezes se desenvolver, ele vai dar para a pessoa da criança se desenvolver. Se eu estou mostrando que o desenvolvimento do filho está acontecendo, eu venho com uma paralisia cultural que outra família está com medo. E não é isso não, cultural é isso. Tem medo do preconceito, tem medo que não conhece. E é na escola, né, Luísa, que acontece a maior visibilidade do segundo, né, Dezembro? Isso aí. Então, assim, e o William, quando ele iniciou a estudar, eu falo assim, eu vou falar da Vexia, né, nele. No primeiro ou quarto ano, ele queria ir para a escola todos os dias. Numa felicidade só. E só, ele estuda numa escola estadual desde o primeiro ano, e hoje ele está no ano alto. Até o quarto ano foi tudo maravilhoso. Mas quando ele foi para o quinto ano, virou a chave. Parece que ele trocou de escola, parece que ele trocou de país. Porque
a adaptação dele foi bem doída, tanto para ele quanto para mim. Foi na época da pandemia, que até que nesse período do quarto ano para quinto, né, até o quarto ano é um professor, né, só. Aí ele conseguia lidar super bem. Quando passou para o quinto ano, começou esse negócio de 6 professores. Pronto, que aí começou a desandar, começou a se perder. E também ele começou a ver a exclusão, começou a ser excluído. Por quê? Porque nessa época mesmo da pandemia, né, eram 10 alunos numa turma, a professora aplicou uma prova, só não deu a prova para ele. E ela ficou de das 13 horas até as 18 horas e não falou para o William. Meu filho é autista, nível 2, verbal. Ela não chegou para ele e falou: William, olha, você não vai fazer a prova porque a tia Samanta, ela não está aqui. A Samanta era a professora de educação especial. O que aconteceu? O menino chegou em casa, já descendo da van, já em prantos, chorando. Ele não teve crise dentro da escola, ele teve da crise fora, dentro de casa. Essa é uma situação que me marcou muito. Uma outra situação também, assim, que marcou positivo, vou falar aqui, né? Numa festa junina, que foi no CEMEI. A professora falou assim: Heloísa, o William só via de lado as pessoas ensaiando, eu acho que ele não vai fazer. Menina, quando começou aquela festinha de quadrilha, quem puxou a quadrilha? Foi o William. Foi uma coisa assim maravilhosa. E as professoras também, mas as professoras fizeram se sentir comigo. Aí um ponto que aconteceu na 6ª série, eu fui chamada na escola. Quem é profissional da educação, gente, tome todo o cuidado ao chamar, ao abordar uma família. Me chegaram e me falaram: Heloísa, você está dopando o seu filho. O seu filho fica aqui dormindo. Aí eu falei, me arrepia até hoje. Eu falei, como assim ele dorme? Como assim eu estou dopando? O William, ele não toma remédio desde 6 anos de idade. E um outro detalhe, o William tem distúrbio do sono. Ele não dorme assim com facilidade. Eu falei, se ele está dormindo, é porque ele não está tendo uma atividade adaptada. Então, todo mundo me falou. Mas o que acontece às vezes? É mais fácil julgar a gente. E é importante esse tipo de momento aqui que a gente precisa ter um olhar mais humano. Você olhar a sua parte, claro, olhar a parte da mãe também, mas ter todo o cuidado. Eu falo que é de extrema importância esses momentos, porque nós, enquanto profissionais, nós temos que ver possibilidades, né, das crianças. E eu quando eu pego uma criança para fazer uma avaliação, eu pergunto para a mãe assim: como está a idade do seu filho? E às vezes a mãe fala assim: não vejo nenhuma. Isso é muito triste, porque as famílias precisam possibilidades. Porque nós, profissionais, não conseguimos enxergar tudo isso e mostrar para ela: olha, ele não consegue fazer isso hoje, mas estamos trabalhando para que amanhã ele consiga. Talvez a gente não vai conseguir 100%, mas se a gente conseguir 20%, daí é um grande avanço, não é? Então eu acho que a gente tem que abrir os nossos olhos em relação à família para a gente ficar atentos enquanto isso. A Carla falou uma coisa aqui que nós profissionais fazemos muito, mãezinha, eu vou precisar mudar, né? Porque eu, às vezes, com questão de que a gente não consegue ver. Às vezes, que a gente tem que ser humana, mas sim, gente, alunos aí nem se falam, né? E às vezes a gente vai ter forma carinhosa de atenção, então a gente fala mãezinha, paizinho. Vou tentar mudar, mas a gente saber da família também, o que a família prefere. Desculpa, mas qual o seu nome? Eu não estou lembrando, pode ser. O que acontece a gente não gosta de ser chamada de mãezinha, paizinha, mas só que isso que ela fala, pelo menos eu acho que eu sinto. O tom.
existe um tom. Você, como você vai falar, mãezinha, é isso, seu filho está bem, coisa e tal. Não, mas tem gente que vai e fala mãezinha com um outro tom, entendeu? A gente sente isso, entendeu? Então é diferente. É igual quando alguém fala, eu sou pessoa com deficiência. Eu não gosto de falar que eu sou deficiente. Mas só que não me incomoda a forma. Tem gente que não entende, aí sim fala pessoa com deficiência, é deficiente, mas a gente vê que é sem maldade. Tem quem fala aqui com maldade, entendeu? Já teve algum que você, já que a gente tem um monte de profissional aqui não, de todas as áreas, talvez o que você queria deixar para os profissionais a forma de acolhimento, que talvez seja interessante. Assim, a forma de acolhimento é o que a gente faz lá na RAIS, realmente acolher, fazer a pessoa se sentir pertencente, que ela tem a autonomia, que ela é protagonista, né, da vida. É isso. Eu queria até falar rapidamente um fato que aconteceu comigo esse ano. Eu sou professor de residência no Hospital do Evangelho de Cachoeira, e a gente tem estágios com alunos da faculdade de odontologia de Cachoeira. Pela primeira vez, na prova nossa, os 3 selecionados do estágio, um era um autista, de 4 anos de idade. Passou, foi bem pra caramba na entrevista. Todo mundo ficou desligou. Nossa, vai ser ótimo pra gente, eu pensando comigo, né? Nossa, vai ser ótimo pra gente, essa convivência. Eu entender como é que vai ser isso dentro do ambiente hospitalar, que pressão pra caramba, que tem paciente que está falecendo todo dia. Como é que eles vão lidar com isso? Vai que esse rapaz vai conseguir lidar? Primeiro desafio. Na primeira semana que ele estava lá no estádio, veio da faculdade, através de uma pessoa que trabalhava comigo, coisas horríveis e pejorativas em relação àquele rapaz. Ele não esteriliza o material da limpinha, ninguém se dá bem com ele. Ele foge, ele falta aula, ele não vem nas provas, ele já perdeu 3 vezes o período, ele isso, ele aquilo, só coisa pejorativa. Aí eu, não é possível, eu estou ouvindo isso, da onde eu estou vendo isso? Aí depois que a doutora falou ali, eu tenho certeza que a faculdade é o pior lugar. Porque entrou lá, é funcional bastante para não precisar de ajuda. Mas a gente está vendo a quantidade de aluno que está em auto-extermínio ali, não, gente? Entendeu? Está todo setembro amarelo. Quantidade de gente que está tirando a vida porque não se identifica com nada, ou pior, tipo, não tem qualidade nenhuma, ou ouve até dentro de casa que não tem qualidade nenhuma. E aí, aonde você acha que você teria que os profissionais formam um discernimento, preparo acadêmico para poder estar ali acolhendo, entender aquela pessoa, e entender, às vezes, seria até virar para aquele rapaz e falar assim: ei, não, vamos pensar em outra profissão, vamos ver outra coisa, porque às vezes a pessoa escolhe a profissão empurrada por alguém, sabe? Então, isso não aconteceu. E o menino foi no estágio, e no estágio começou a ter vários problemas. Tinha hora que eu achava que eu estava falando com meu filho de 6 anos. E meu filho falou assim: ô filho, qual que é a cor desse brinquedo aí? Verde. Eu falei: qual é a cor dele? Verde. Eu falar com uma coisa: então, como é que é o caso? Eu fiz isso. Como é que é? Na cabeça dele ele já tinha me falado. Aí tinha uma dele, tá vendo? Não dá nada para o Brasil, não dá para fazer nada, tem que ficar calma. Eu tenho um jeito de falar com ele, com ele, melhorar. Consegui extrair 2 coisas dele. Mas para resumir, para falar sobre a questão dos profissionais, tudo, acolhimento, né? Os 2 profissionais que estão aqui se capacitando, vejam bem, veio o final do período, ele perdeu o período da faculdade de novo, e no dia seguinte, ele tentou tirar a vida. Eu fui chamado às pressas na Santa Casa, que é um dos hospitais também que eu trabalho. Fulano está aqui, passaram a sonda, tomou dose alta de medicação.
E olha, depois eu falo com a pessoa, muito chateado, com o motivo para aquilo. Aí ela, o que ele fez? Tomou toda a vida importa. Típica, ou não típica, toda a vida importa. Para a pessoa chegar ao momento que ela não quer mais resistir, esse é o problema. Não é a forma como ela tirou a vida, ou a forma como ela tentou tirar a vida. Toda a vida importa. Então, profissionais, quando vocês estiverem lidando com os nossos filhos, ou estiverem lidando com os filhos de outras pessoas, ou com os filhos de vocês, não esqueçam disso, toda a vida importa. Inclusive, né, Luiz, de quem cuida. Porque como que eu vou estar cuidando de alguém se eu não estou vendo? A doutora deixou claro isso, que ela prescrevia a medicação para o cuidador e não para o paciente. Porque quando ela tivesse bem, cuidado bem. Então, acho que a resposta é essa. Toda bom. Você também que é maneiro, a legislação que ela Heloísa, mas agora vou perguntar para você que a Heloísa vai encerrar nossa roda de conversa, né? O que você queria deixar como pai da Laura e do Matheus, né? Para as pessoas que estão aqui hoje, você enquanto pai ativo de todas as dificuldades que você já enfrentou, você e sua esposa, diante de todas as barreiras, mas diante de todas as conquistas também. O que você queria deixar hoje para encerrar a sua vida? Bom, para encerrar, eu queria dizer o seguinte: cheguei falando sobre quem eu era, da minha profissão, da minha renda, da minha condição educacional. Não se engana, eu morri de medo quando eu lidei com o autismo. Eu quase quebrei financeiramente quando eu descobri, porque era 30 horas de terapia, com todas particulares, e eu estava tirando dinheiro não sei da onde, estava sem receber não sei da onde, minha esposa também. Eu e minha esposa tivemos problemas no relacionamento. Não chegamos a pensar nada de separação, nem nada disso, mas eu fiquei um ano e pouco, dormindo no quarto, ela no outro, porque o meu filho precisava. Isso é muito difícil. Eu tive problema no trabalho, eu tive problema no meu convívio social, eu andava muito à flor da pele em alguns momentos, mas eu preciso dizer o seguinte: você tem medos, às vezes frustrações pesadas, mas só quem é pai e mãe aqui tem a felicidade que a gente tem também. Hoje eu acordei de manhã e vim para cá, não perdoe se emocionado, mas meu filho está com 6 anos, ele é grandão, e ele dorme comigo, e a gente andava com a minha esposa, e depois a gente se bota no quarto dele e vai dormir junto. Mas durante a madrugada tudo isso muda de novo. Aí o Matheus estava comigo lá, eu falo muito com o Matheus, porque eu acho que a afinidade que a gente tem, né, a Laura ainda é um pouco reclusa a mim, né, mas eu acredito que logo muda. E aí eu acordei com ele assim: papai, que dia é hoje? Aí eu falei: hoje é sábado, filho, hoje é dia de quê? De descansar, né? Aí eu falei: o que a gente está fazendo? Descansando. Aí ele ficou quieto assim, eu comecei a falar com ele: falei, filho, sabia que eu pedi a Deus para ouvir sua voz? Porque ele foi falar com 4 anos, né? A Laura estava recém-nascida, e eu falava com ele: eu queria ouvir a sua voz. Eu comecei a falar para ele: sabia, filho, porque eu pedi a Deus para ouvir sua voz? Aí ele: sim, papai. Ele: sim, papai. Aí eu falei assim: papai, vai lá de dona, hoje, vai lá conversar com as pessoas, tudo. E o papai está fazendo isso porque você fez o papai fazer isso. Então, assim, acho que a maior capacitação para eu estar andando, falando sobre o autismo hoje, eu sou um cientista disso, eu sou pai, que vive isso diariamente, e me dói muito porque, para mim, eu consegui muitas coisas pelo contexto familiar, pelo meu contexto econômico, e não é isso que acontece com as pessoas. Então eu não posso ficar só me importando com o meu filho ou só com a minha casa.
Eu preciso andar um pouquinho, eu preciso levar a palavra, eu preciso estar falando com as pessoas, eu preciso estar abrindo o olho para pessoas, ou mostrando caminhos. Não sou dono da verdade, também estou aprendendo com todo mundo, mas eu acredito que a gente tem que fazer, porque a única coisa que eu quero deixar aqui para os meus filhos é um legado de algo bom, para que eles vivam bem, para que os meus filhos não dependam mais de mim, porque eles dependam único e exclusivamente dele. Mas para eles dependerem único e exclusivamente dele, os filhos de outras pessoas também precisam seguir nesse mesmo caminho. Então não importa só o que acontece dentro da minha casa, não importa o que acontece na casa de cada um de vocês aqui. Importa sim. E a gente só é capaz de mudar o mundo, e assim foi, eu vejo muito você falando, você realmente faz isso bacana, é o nome da palavra. A gente é capaz de mudar o mundo sim. E não é conversa fiada assim, não, Jair. Eu acredito mesmo nisso, eu falo isso com meu pai. Eu falo, pai, a gente vai mudar o mundo sim. Aí meu pai fala, Valério, você vai morrer. Você vai infartar, cara. Vai devagar, cara. Eu não tenho tempo para ir devagar, não. Então, quem tem que ir devagar, talvez para as futuras gerações que talvez escutem um legado que todos que estão aqui querem construir para as futuras gerações. Eu que agradeço por estar aqui. E agradeço a cada um de vocês por estarem aqui depois de tantas palestras eu vi essa roda de conversa. Muito obrigado a Nádia, muito obrigado a todos vocês. Algo para dizer para vocês, mãe, e que nós, profissionais, possamos ficar mais atentos. Eu já estou nessa área há 22 anos aqui na PCD, e o que virou um start para mim foi uma vez que eu tinha uma criança e eu sempre orientava a família coisas para fazer em casa, para dormir separada, e eu sempre falava, a gente dorme juntos, mãe, vamos tirar, né? A gente, com a equipe multiprofissional, acaba, né? O psicólogo, a gente conversa e a equipe a gente vai auxiliando nas orientações para que todo mundo faça as mesmas orientações para que a gente chegue no objetivo. E a gente nunca chegava nesse objetivo. E aí, um dia, na instituição que eu trabalhava, quando faziam visita domiciliar, a equipe ia junto. E no dia que eu tive a oportunidade de ir na visita domiciliar. Quando eu cheguei lá, era uma casa de chão batido, com 2 cômodos, e o banheiro ficava do lado de fora. E era um ambiente que era cozinha, com sala, com tudo, e um outro ambiente que era quarto. E tinha, tipo assim, 2 camas de casal junto, onde todo mundo dormia junto. Para que eu estava orientando a mãe a tirar a criança de dormir junto, se ela não tinha outro lugar para essa criança dormir? Se ela não tinha outro quarto para estar? Se às vezes nem a situação era adequada em casa, às vezes nem o que de comer existia. Então, que nós profissionais estejamos atentos. Por isso que eu falo de quando a gente é necessário trazer a família para a gente. Porque a gente precisa estar atento ao que a gente está fazendo para primeiro saber a realidade lá dentro. Porque quando a gente sabe a realidade da família, a situação da família, uma família empenhada, a gente consegue evoluir muito mais com esse indivíduo. Então, agora eu queria agradecer a todos vocês por estarem aqui agora. E eu vou agora finalizar a nossa roda de conversa. Como vocês devem ter percebido, eu tenho uma certa dificuldade em me expressar e falar em público. Mas, pelo meu filho, eu tento vencer isso toda oportunidade que eu tenho. E com isso eu escrevi um textinho aqui que retrata a minha vivência com o meu filho. Quando a gente fala sobre inclusão, muita gente pensa que é só abrir a porta da escola, colocar o nome na matrícula, garantir que a criança esteja na sala de aula. Mas eu aprendi com a vida do meu filho William que isso é só o começo. Inclusão, de verdade, é muito mais do que acesso. Inclusão exige permanência, exige acolhimento, exige convivência real. O William está matriculado. Ele vai à escola todos os dias.
mas isso não significa que ele está incluído. O que o meu filho vive é o que eu chamo de exclusão velada. Não é a porta fechada que dói, é a porta aberta, mas sem um olhar, sem um cuidado, sem um compromisso. É estar e não pertencer. Eu já vi meu filho passar tardes inteiras sem atividade adaptada, ir e voltar para o caderno. Já vi ele ser deixado de lado para facilitar. E já ouvi coisas cruéis. Como eu disse que antes, já disseram que eu dopava meu filho. A verdade, ele dormia porque ele não tinha estímulo. Porque nada era pensado e nem é ainda pensado para ele. Mas, ao invés de empatia, o que recebemos é julgamento. Hoje, existem tantas formações, capacitações como essa, mas muitas vezes o que é aprendido não chega até a sala de aula. Falta o essencial, empatia. Porque conhecimento sem empatia não muda a realidade, não cria oportunidades e não transforma vidas. O fator incluir não é só permitir que a criança entre, é garantir que ela permaneça, que ela participe, que ela aprenda, que ela conviva. Permanência escolar não é apenas cumprir o horário, permanência é sentir que todos pertencem àquele lugar, para aprender e para ser valorizado. Ser uma criança estar só cumprindo o horário, isso não é inclusão. Se ela está isolada, isso não é inclusão. Se ela não tem recursos e nem apoio, isso não é inclusão. O William e tantas outras crianças como ele têm direito muito mais do que estar na escola. Eles têm direito de fazer parte da escola, de brincar, de aprender, de ter amizades. Nós precisamos parar de fingir que abrir a porta é incluir. Porque abrir a porta e deixar a criança sozinha no campo é como convidar alguém para uma festa e deixar ele ignorar o convidado a noite toda. Incluir é compromisso diário, é ação intencional, é empatia em cada prática. Meu filho não precisa apenas de um lugar na sala de aula, ele precisa de pertencimento. E isso é um direito e não um favor.